Eu quero ler com vocês o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro aqui me lembrou um vídeo que eu vi na internet que tem uma fila muito grande e você fala uma coisa para o primeiro da fila e vai passando, quando chegar no último está completamente diferente. Assim é a palavra de Deus. Se nós não pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos desvirtualizando. Quando chegar lá na frente, tem mais nada de Bíblia. É tudo sabedoria humana, é pensamento humano, são os doutores. Nem Jesus falava dos doutores. Então, Atos 4, capítulo 22. A multidão dos que haviam crido em Jesus era um só coração e uma só alma. Que diferença, né? Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía. Será? Hoje em dia, como que está, hein? Mas tudo era comum. O cara tem uma casa na praia e coloca: Deus me deu, o carro terá a propriedade de Deus, mas vá pedir emprestado para ver a briga que é. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. Quando realmente é Jesus Cristo, há diferença, né? Não é que nem hoje. Agora, sabe o que eles falam? Ah, mas é o bolso que é o culpado. Não é necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os traziam os valores das vendas e depositavam aos pés dos apóstolos e distribuíam-se. Então, cada um segundo a sua necessidade. E depois fala, né, que o cara vendeu e mentiu para o Espírito Santo. Mas hoje não é o caso do que eu quero falar. Que o cara vendeu e falou assim: vendi por tanto, e pegou um pouco de dinheiro e levou um pouco. Mentiu para o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O reino dele é da terra, não é o reino do céu. Mas agora, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está sofrendo uns problemas nessa igreja, né? Aí ele fala assim, ó. 2 3, capítulo 6. Paulo dá uma ordenância. Ele atua como, sabe, eu mando. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afastem todo irmão que leva uma vida desordenada, ao contrário da tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio. Nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de dia e de noite, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, aqueles que estavam ali se achando que estavam pregando o evangelho, começaram a viver daquilo que as pessoas traziam, virou uma tradição. Então as pessoas hoje em dia, propriedade, a pessoa quando aceita Jesus, ele acredita em fogueira santa, ele acredita em tudo é besteira, e traz tudo, e tem pessoas vivendo às custas disso. Então Paulo aqui está dando uma alerta para o povo que me segue, sabe? Nem recebemos de graça o pão que comemos. Paulo nunca comeu um pedaço de pão de graça. Nunca. Ele foi morto. Sabe o que é ser cerrado ao meio? Eu vi uma imagem na internet, coisa terrível. Pega o cara, pendura um pé aqui, outro pé aqui e desce a serra assim, cerrado ao meio. Os apóstolos. Outros crucificados, Pedro falou assim: eu não sou digno de ser enforcado, ser crucificado como o Senhor Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de chegar aos pés do Senhor Jesus. Bom, vamos lá, senão... não vivemos de maneira desordenada em nosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos, antes no esforço e na fadiga, de dia e de noite. E Paulo não estava mentindo, ele trabalhava de dia e de noite.
trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Pensa que naquela época era fácil conseguir o pão para comer? Não era fácil. Há pouco tempo atrás, lá em Anadias, onde eu vivia, era uma dificuldade ter o pão para comer. Aí ele fala assim, não, porque nós não tivemos direito a isso. Ou seja, eles teriam direito, porque eles estavam levando a salvação para o povo. Mas foi para dar exemplo, para que vocês, pregadores, nos imitem. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem. Paulo estava lá entre eles e deu esta ordem. Quem não quer trabalhar, porque as pessoas se encostaram, né? O cara vendeu a propriedade, o outro se encostou aqui, se encostou ali, vamos viver de graça. Quem não quer trabalhar também não há de comer. Era uma ordem. Não era para deixar comer, não. Vá trabalhar, vagabundo. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam a vida à toa, muito atarefados sem nada a fazer. Eu não sei o que eles têm tanto fazer que não dá para trabalhar, que tem que ver as custas do dízimo e das ofertas. E o dízimo foi abolido, o dízimo é lei. A gente colabora por amor, não por obrigação. E não é para usar, para sustentar pessoas que não querem trabalhar. Assim fala Paulo. Exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Vou terminar de ler. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer o que dizemos nessa carta, o que é para fazer? Notai-o e não tenhas nenhuma comunicação com ele, que ele não precisa trabalhar, não é nem para conversar com ele, para que fique envergonhado. Não considereis, todavia, como um inimigo. Paulo é o coração de Jesus Cristo em Paulo, mas procurar corrigi-lo como irmão. Amém.